Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Encher-se do Espírito. O título da segunda-feira, a palavra é que faz a obra de Deus. O versículo, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor, e por Teu Espírito, o outro Consolador, que habitará para sempre conosco. Obrigado, Senhor, obrigado por ser o Espírito que dá vida. Podemos nos encher com o Senhor, podemos desfrutar das Tuas riquezas. Senhor Jesus, nós só temos a Te agradecer, a Te louvar por toda a Tua obra, por ter nos escolhido e nos alcançado, e hoje ainda por estar constantemente nos falando a Sua palavra, nos enchendo da Sua realidade, transbordando esse rio da graça para a nossa vida. Obrigado, amado Senhor. Que sejamos também dispensadores dessa graça que o Senhor tem nos dado, nos dispensado. Não queremos permanecer com isso só para nós. Pelo contrário, Senhor, dá-nos cada vez mais intrepidez para abrir a boca, orar com as pessoas, falar a Tua palavra e levar esse rio da graça para outras vidas, para vidas que têm sido destruídas pelo Teu inimigo, libertando essas pessoas, libertando almas do império das trevas, levando-as para o Teu reino de amor, justiça e luz. Esse, Senhor, é o nosso coração. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, hoje o título, na segunda-feira, vamos ver segunda e terça, hoje o título da segunda-feira é A Palavra é que faz a obra de Deus. Eu quero começar, irmãos, lendo na página 38, o penúltimo e o último parágrafo, que dizem assim: precisamos ver que a obra de Deus é feita pela palavra, o veículo que nos leva a Deus. Podemos ilustrar essa ideia com o funcionamento do corpo humano. Todas as células de nosso corpo dependem do fluir da corrente sanguínea, pois nela há nutrientes e oxigênio para a produção da energia. É assim que nosso corpo funciona e se mantém vivo. O sangue é o veículo que leva a nutrição necessária. Se ele parar de fluir, as células morrerão. À luz desse exemplo, as igrejas precisam enxergar que assim como o sangue é o veículo que leva a vida ao corpo, quem exerce esse papel na esfera espiritual é a palavra. Por meio dela, as igrejas permanecem vivas e dão cumprimento à vontade de Deus. Permanecendo firmes nessa verdade, traremos o Senhor de volta. Por isso, amado leitor, somos membros do corpo de Cristo e precisamos anelar pela palavra, que nos traz luz, energia, nutrição e direção para o pleno cumprimento da obra de Deus. Então, como é que está a nossa relação com a palavra? Veja, irmãos, a palavra de Deus, ela não é só para ser entendida ou só para ser apreciada. Às vezes a gente recebe uma palavra bonita, uma palavra, uma revelação, não é? Nós ouvimos uma palavra, ou mesmo nós lemos algo e aí nós pensamos, puxa, que palavra rica, não é? Que palavra, que revelação, enfim. Mas isso, às vezes fica só na nossa mente, como algo que você adquiriu. Mas você adquiriu assim como conhecimento, mas não é algo que entrou em você, que foi implantado em você. Quando algo é implantado em nós, irmãos, isso não sai mais. Isso se torna parte do nosso viver. E quando isso se torna, então, parte do nosso viver, quer dizer que nós passamos a andar por essa palavra. Nós praticamos isso que nós ouvimos, que nós lemos. Eu vou dar um exemplo. Nós ouvimos muito falar sobre o invocar o nome do Senhor. Nós temos o conceito bíblico de invocar o nome do Senhor. Nós temos diversos versículos que, se a gente quiser explicar para alguém sobre invocar o nome do Senhor, nós podemos. Mas isso pode ser simplesmente algo que está na nossa cabeça, na nossa mente,
ou isso pode fazer parte da nossa vida. Quer dizer, se você realmente, se essa palavra sobre invocar o nome do Senhor, ela foi implantada em você, então você passa a invocar o nome do Senhor no seu dia a dia e desfrutar do que o invocar o nome do Senhor traz para você, das riquezas que isso traz para você. Por quê? Porque essa palavra foi implantada em você e agora você pratica essa palavra. Com relação à pregação do Evangelho, a mesma coisa. Nós sabemos muitos versículos, a doutrina sobre a pregação do Evangelho está na nossa mente. Mas se isso não for algo implantado em nós, raramente, irmãos, nós vamos pregar o Evangelho. Raramente nós vamos orar com as pessoas, nós vamos nos preocupar em passar uma literatura para que a pessoa possa receber mais da palavra de Deus, entender mais da palavra de Deus. Fica tudo na esfera do conhecimento. Você pode dar uma aula sobre invocar o nome do Senhor, sobre pregar o Evangelho. Nós ouvimos muito falar sobre negar a vida da alma, todas essas coisas, mas não estão implantadas. E como é que eu vejo se está implantado ou não? Quer dizer, se eu vivo ou não essa palavra. Tiago, ele fala isso. No primeiro capítulo do livro de Tiago, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso aqui é terrível, irmão. Sabe por quê? Porque, olha, a palavra de Deus ela vai no ponto. Uma pessoa que só conhece a palavra de Deus na mente, ela engana a si mesmo, porque ela tem a impressão de que está tudo bem. Mas na verdade, não está tudo bem. Muitas vezes ela não recebe luz, ela não percebe a sua própria situação. Ela é enganada por Satanás e não percebe. Por quê? Porque a palavra está só ali na mente, não está implantada. Então Tiago, ele diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Por que ele se esquece logo? Porque ele passou, está ali na mente dele, ele olhou, viu e pronto, foi embora. Agora, se está implantado, irmãos, nunca mais esquece. Pelo contrário, a palavra, ela opera nessa pessoa e ela opera para fazer a vontade de Deus. É o que Paulo, nós já falamos esse versículo, várias vezes. É o que Paulo fala aos Tessalonicenses. No capítulo 2, versículo 13. Ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então veja, Paulo aqui, ele está se fazendo como Deus? É isso? Ele está dizendo que ele é Deus? Ele está se colocando no lugar de Deus? Quem lê isso e entende dessa forma tem o coração errado. Paulo aqui, irmãos, é um servo de Deus que recebe a palavra de Deus e dispensa essa palavra que é de Deus para os demais irmãos, para as demais igrejas. Aí você pode dizer assim: mas esse aí era o apóstolo Paulo. Sim. Então, por exemplo, nós temos o livro que eu acabei de ler, que é o livro de Tiago, o irmão do Senhor. Não é o Tiago apóstolo que foi morto logo no começo do livro de Atos. É Tiago, o irmão do Senhor. Então, Tiago, aquela epístola, não é a palavra de Deus. Irmãos, o que nós precisamos é receber a palavra. Receber a palavra com espírito e vida. E o espírito que tem dentro de nós, ele vai se encarregar de mostrar se é ou não a palavra de Deus. Principalmente olhar os frutos que essa palavra está dando. Lembre-se do capítulo 4, daquela visão no capítulo 4 de Zacarias.
Aquela visão, irmãos, ela nos mostra como Deus, ele edifica a igreja. É uma visão do Antigo Testamento, mas é uma visão para os tempos atuais. Então, o que você vê ali? Você vê ali, primeiramente, 2 oliveiras, certo? E lembre-se, 2 é o número do testemunho na Bíblia. Então você vê ali 2 oliveiras. Dessas 2 oliveiras, saem 2 raminhos. Esses 2 raminhos, eles vertem o azeite dourado, que representa o Espírito de Deus, que vem, ou a palavra de Deus, como você quiser. É aquilo que vem de Deus, entende? Então, esses 2 raminhos vertem esse azeite dourado. Eles vertem para 2 bicos de ouro. Esses 2 bicos de ouro, por conseguinte, eles não fabricam o azeite. Eles recebem o azeite desses 2 raminhos e aí eles vertem para uma vasilha. Essa vasilha também não fabrica o azeite. Ela recebe o azeite e aí dessa vasilha saem 7 tubos. Um tubo para cada lâmpada do candelabro, que no Novo Testamento nós vemos, representa a igreja, o testemunho de Jesus Cristo. Então, veja, quem fabricou o azeite foram as oliveiras. Talvez você possa pensar assim, bom, por que então esse raminho que sai das 2 não foi direto para o candelabro? Aí, irmãos, é com Deus. É a forma como Deus faz as coisas. Então, aqueles dois raminhos vertem para aqueles bicos de ouro. O que representa? Se você olhar no Novo Testamento, isso representa exatamente a palavra dos apóstolos, dos profetas. Esses que recebem de Deus. E o que eles fazem? Eles transmitem. É como Paulo diz aqui, em 1 Tessalonicenses 2,13. É a palavra de Deus, é o mesmo azeite. É o azeite que veio para Paulo e que aí verte para aquela vasilha. Aquela vasilha, você poderia pensar, então mas por que o bico de ouro não verte direto para o candelabro? Mais uma vez, irmãos, isso é Deus, é a forma como Deus edifica a igreja. Isso fica muito claro ali no capítulo 4 de Efésios, quando o Senhor concede à igreja os homens dons, para que a palavra, esse azeite que sai desses 2 raminhos da oliveira, chegue de fato ao candelabro, à igreja. Você acha que Deus mudou essa forma? Pela nossa experiência? Não, irmãos. Por quê? O Filho, que é essas 2 oliveiras, né? Você pode falar que é Deus, enfim, o Espírito, ele fala, ele que produz o azeite. A palavra vem de Deus. E aí ela vem sendo transmitida por homens fiéis. Sempre que eu falo desse exemplo de Zacarias 4, eu gosto de usar 2 Timóteo, capítulo 2, para a gente entender a aplicação. Ali em 2 Timóteo 2, irmãos, Paulo ele fala assim, logo nos primeiros versículos para Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, ele está falando, Cristo Jesus, pegando esse exemplo, ligando a Zacarias 4, Cristo Jesus é as oliveiras. É dali que vem a graça. Não é de um homem, entende? Só que aí, olha o que Paulo fala no versículo 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, é o Paulo que é esse bico de ouro que está recebendo o azeite e que está transmitindo esse azeite para vasilha, que são pessoas como Timóteo, como pessoas fiéis e idôneas. Paulo ele diz, olha, Timóteo, você precisa buscar pessoas fiéis e idôneas. Por quê? Porque senão, irmãos, se não for uma pessoa fiel e idônea, ela não vai transmitir essa graça, esse azeite que ela recebeu de forma fiel. Ela vai deturpar a palavra que ela recebeu, entende? E aí ele fala, e também idôneos para instruir a outros, até que chega onde? Chega no candelabro, na igreja. E aí todos recebem a mesma palavra
que saiu, a mesma graça que saiu de Cristo Jesus. É importante entender isso. E toda palavra, irmãos, que nós recebemos, se nós exercitarmos o Espírito, o próprio Deus, a própria unção que está lá, ela vai mostrar: essa palavra vem de Deus. O problema é quando nós não exercitamos o Espírito, nós ficamos na nossa mente, analisando, usando a ferramenta errada para receber a palavra de Deus. Isso é um grande problema, e isso tem sido o problema, irmãos, desde a criação do homem até os dias de hoje. Eva, por exemplo, se você pega no texto bíblico, irmãos, Satanás, ele toca na alma de Eva, ele toca na mente, na vontade e na emoção. Foi assim que ele conseguiu enganar Eva. É assim, irmãos, que ele consegue enganar muitos de nós. Ele desperta a nossa emoção, a nossa razão. Nós começamos a olhar as coisas e nos esquecemos, irmão, da palavra de Deus. Que o Senhor nos guarde disso.